Eu quero falar para vocês algumas informações, uma visão mais ampliada a respeito de louvor e adoração. Porque muitas vezes nós nos prendemos muito, de uma forma radical, de que se nós somos ministros de louvor, líderes de louvor, isso já basta. Eu já exerço o meu papel, eu já exerço minha função e está tudo tranquilo, glória a Deus, eu tenho esse chamado dentro do reino. Mas saiba de uma coisa, durante esse tempo de quase 20 anos, eu estava fazendo a conta com a minha esposa hoje, nós descobrimos que o papel do ministro de louvor, de ministério de louvor, vai muito mais além de ser apenas um líder de louvor ou de participar de um ministério de louvor. Então, como é que você descobre o seu chamado específico para o louvor e adoração com a visão correta de ser um líder de louvor? A primeira coisa que você tem que entender é que você não descobre que você foi chamado para o ministério de louvor e adoração na força do seu braço, fazendo as coisas da sua própria maneira. Nós não podemos, em nenhuma função, em qualquer outro contexto, seja espiritual ou relacionamento, definir as coisas na força do nosso próprio braço. Ainda mais quando se diz respeito às coisas espirituais de Deus. Você não consegue, de forma alguma, exercer a sua função ou estar na sua função, na sua vocação, com a força do seu próprio braço. E o exemplo bem clássico que eu quero trazer nessa noite é a história de Moisés. Moisés era a pessoa certa, no lugar errado, com a visão errada. Como assim, Gedeias? Moisés foi escolhido por Deus? Sim, desde bebezinho, desde o ventre ele foi escolhido por Deus. Onde é que ele estava? No Egito. Só que quando Moisés estava nesse lugar, na hora errada, era a pessoa certa no lugar errado ainda, ele quis exercer a sua vocação, o seu chamado, na força do seu próprio braço. E o que foi que aconteceu? Ele matou um egípcio. Então, meu irmão, não tente ser a pessoa certa, no lugar errado, na hora errada, com a visão errada e fazendo as coisas de maneira que o seu braço vai ganhar todo o louvor e toda a exaltação. Então, você tem que esquecer de ser a pessoa certa no lugar errado. Sim, Gedeias, mas como é que isso se aplica? Eu sei que tem muitas pessoas que têm a vontade de pegar um microfone e cantar lá na frente da igreja, ou tocar um violão, uma bateria, enfim. Só que às vezes essa pessoa não tem essa vocação, ou vice-versa. Essa pessoa quer exercer atividades no ministério infantil, quer exercer atividades no ministério de socorro da igreja, varrendo a igreja, fazendo tantas outras coisas, e o seu chamado específico está dentro do ministério de louvor. Então são os dois extremos. Só que nós não podemos ser a pessoa certa no lugar errado, na hora errada, e fazendo as coisas com a visão errada. E eu quero trazer agora outro exemplo para vocês de uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e com a visão certa. E aqui é o caso que todos nós já conhecemos, que é a história de Ester. Ester, quando estava cativa na Babilônia, ela estava lá no palácio do rei, e Mordecai, é isso? É Mordecai, o seu primo, o tio, meu Deus, esqueci. É primo ou tio? Ele falou: Ester, será se não foi para um momento como esse, que estão tentando exterminar o povo de Israel, que você foi levantada como rainha? E se você não se levantar, Deus vai levantar socorro de outra parte. Então, Ester, ela entendeu que ela era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, com a visão certa para libertar o povo de Deus. Meu irmão, quando nós somos a pessoa certa, no lugar certo, com a visão correta, algo sobrenatural vai acontecer. Você não vai romper somente as barreiras espirituais da sua vida com as pessoas que estão próximas a você.
também vão ter os seus destinos destravados, vão ter as suas vidas tocadas, vão ser curadas no nome de Jesus. Sejamos, nesses dias que estão por vir, no meio de pandemia, com vírus, com tantas coisas, que já são o início dos últimos dias, sejamos pessoas certas, no lugar certo, com a visão certa, com aquilo que nós temos que desenvolver, com a glória, com fogo e paixão de Jesus no nosso coração. Eu sinceramente, eu estou cansado, gente. Eu estou cansado de ouvir as mesmas notícias, às vezes até de cantar os mesmos cânticos, e parece que isso já não faz mais efeito na nossa vida e, consequentemente, não faz mais efeito na vida da igreja. É chegado o tempo onde a gente vai tomar a posição de ser a pessoa certa, nesse lugar certo, com a visão em Deus, e estabelecermos o reino de Deus no coração, não só no nosso coração, mas das outras pessoas, no nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Agora eu quero trazer um ponto aqui, talvez que eu consiga chocar muitas pessoas. E isso é a beleza do Evangelho, porque muitas vezes nós somos desconstruídos para que Jesus venha e nos construa de novo. Então receba esse fundamento aí no nome de Jesus. Saiba de uma coisa: o ministério de louvor não é um fim em si mesmo. Você sabia que na Bíblia não existe a expressão ministério de louvor? Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Existe a parte musical, os cantores, a adoração, sim. Mas a expressão ministério de louvor, ela não existe. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, fala a respeito de 5 ministérios. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. E quinto, mestres. Onde é que está o ministério de louvor aí? Não basta você dizer que o seu chamado é somente para ser líder de louvor, para estar no ministério de louvor. Seja instrumentista, seja cantor, seja o líder de louvor. Não, você não é somente isso. Entenda que o ministério de louvor, ele é apenas um canal, uma passagem, para que você desenvolva alguns ou todos dos 5 ministérios. Simplificando, resumindo, você é um ministro de louvor evangelista. Você é um ministro de louvor profeta. Você é um ministro de louvor mestre. Você é um baterista que evangeliza. Você é um guitarrista que é pastor. Você compreende essa visão mais profunda? Essa visão mais lá na frente daquilo que Deus nos chamou para fazer? Não fique cantando vitórias se você só exerce o papel de músico, de adorador na igreja, e você não evangeliza, e você não profetiza, e você não é mestre, e você não é pastor. Tem algo muito mais além para fazermos. E quando descobrirmos isso, nós exercemos o ministério que Deus nos deu de forma mais excelente. Agora o terceiro ponto, vamos aprofundando o negócio. Vocês já foram chamados de levitas? Conhece a expressão levitas? Ou levita do Senhor, meu levita. Eu já ouvi isso demais, meu levita. Nossa, mas como tinha gente que me falava. Só que esse termo levita, ele já não é mais, digamos, usado na nova aliança. Existem pessoas que desenvolvem, digamos, algo parecido com o trabalho levítico, mas que o nome agora na nova aliança, por conta de Jesus, não é mais levitas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E eu quero destacar somente essa frase, além de todos os adjetivos que Pedro usa para nós já em Cristo Jesus, eu quero destacar esse, que nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes reais. Você é um sacerdote real.
Nós somos o sacerdócio real, nós temos acesso à presença de Deus. Jesus Cristo, ele rasga o véu de cima para baixo. E agora Pedro diz que nós somos os sacerdotes reais. E quando você abre a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7, leia depois Hebreus, capítulo 5, 6 e 7. Ele fala sobre o fato de nós sermos sacerdotes como Cristo é sacerdote. Da ordem de Melquisedeque. Ele fala repetidas vezes no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, de que Jesus Cristo, ele é o sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque. E que se Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nós acabamos que por sermos irmãos de Jesus, também nós temos o mesmo DNA. Ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, assim como Jesus foi. Vamos lá, Gedeias, me explique. Quem foi Melquisedeque? Obviamente, um sacerdote. Mas em que tempo viveu Melquisedeque? Pegue a sua Bíblia e abra ela lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. E a descrição para Melquisedeque, no capítulo 14, é que ele era rei de Salém. Rei de Salém, ou em hebraico você pode dizer também rei de Shalom. O que é Shalom? Paz, saúde, prosperidade. Quem é o único rei da paz, meu querido? Quem é o único rei da paz? Então, se Jesus Cristo está sendo descrito lá no Novo Testamento como o rei da paz, e o escritor de Hebreus está dizendo que Jesus é da ordem de Melquisedeque, é porque Melquisedeque já era o rei da paz antigamente. E mais uma descrição sobre ele, sobre Melquisedeque, que além de ser rei da paz, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Antes de existir o tabernáculo de Moisés, já existia alguém com a nomenclatura de sacerdote. E nós sabemos que no Antigo Testamento, aqueles que tinham acesso ao Espírito Santo eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Agora tu imagina alguém que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. E ele trouxe pão e vinho para Abraão. Quando nós falamos de pão e vinho, quais são as lembranças que te vêm à cabeça? A Santa Ceia. Ele levou para Abraão o pão, que era o corpo de Cristo. Ele levou para Abraão o vinho, que era o sangue de Cristo. É uma tipificação lá no Antigo Testamento, no tempo de Abraão. Melquisedeque já anunciava Jesus Cristo. Sabe o que Abraão faz? Abraão se ajoelha diante de Melquisedeque. Melquisedeque impõe as suas mãos sobre Abraão e abençoa Abraão. Ninguém é o que é por conta própria. Você precisa de alguém ministrando sobre você. Abraão foi o pai da fé, Deus falou sim. Abraão foi o pai de muitas nações, sim. Mas primeiro, teve alguém que impôs as mãos sobre a vida de Abraão, Melquisedeque. É como se Jesus estivesse abençoando o próprio Abraão. Ninguém sabe quem foram os pais de Melquisedeque. O que acontece é que essa mesma nomenclatura é dada a Jesus Cristo. Ele não tem início e ele também não tem fim. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós, como ministros de louvor, nós temos acesso à presença de Deus da mesma forma que Jesus Cristo tem como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. No nome de Jesus, nesse tempo, leve as suas canções que Deus tem te dado, e Deus está falando comigo agora a respeito disso. Tem pessoas que têm recebido canções, ministrações de Deus, e que têm engavetado tudo isso e não têm dado vida a esse projeto. Traga à tona os projetos que Deus tem te dado. Vai levar paz para outras pessoas. Vai gerar vida no coração delas. Você não é mais levita, você é um sacerdócio real. É por isso que Jesus Cristo fala lá em João, no capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana, dizendo o seguinte: e é chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais nesse lugar, nem lá no outro, é onde você quiser, é com quem você estiver.
Independente da situação que você esteja passando, você tem acesso à presença de Deus.